Graças a Deus, cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Antes de mais nada, quero fazer minhas palavras de Jesus, quando andava a quarta vigília da noite sobre o mar, no lago de Genezaré, e os discípulos pensavam que era um fantasma, ele disse: não, sou eu, não temas, sou eu. Então, de repente, os irmãos, poxa, anunciaram um pregador ali com uma foto bem diferente, agora veio um careca no lugar dele. Não temas, sou eu. Perdemos o cabelo, mas não a cabeça, né? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Sorrir não é pecado, né? Desde que não seja do mal alheio, né? É bom sorrirmos, estarmos na casa de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, antes de mais nada, no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 do Gênesis, versículo de número 17. Os irmãos encontraram? A minha tradução diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porquanto eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vamos ler junto só essa frase, toda a igreja? Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Outra vez. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Muito obrigado, irmãos, podeis tomar assento. Agora sim quero dizer da minha alegria poder estar com os irmãos aqui nessa noite, para primeiramente adorarmos a Deus e também servi-lo. Estar com a minha família é uma bênção de Deus poder estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cirso, que Deus continue abençoando. Joabe, que é o segundo vice-presidente, pastor local, como já foi dito, Deus abençoe. E o meu amigo, particular amigo, e creio que a nossa amizade, não obstante a nossa amizade, não é por conveniência que estamos aqui, porque tenho certeza ser a vontade de Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, da Tami, da Helena. Deus abençoe poderosamente essa família abençoada. E também, por que não, sabendo que tem suporte para receber nossos parabéns, pelo trabalho, pelo empenho. Todas as campanhas muito bem elaboradas, com necessidades mesmo da igreja odierna, o Espírito Santo, a família, e isso é maravilhoso. Na pessoa dos citados também, o evangelista irmão Marco Antônio, Deus abençoe todos os obreiros do Senhor que aqui estão. Fiquei feliz também de rever o presbítero irmão Renato. Deus abençoe irmão Renato, Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. É bom estarmos aqui, onde está o Senhor, onde está a presença de Deus. Queridos irmãos, eu penso ser mais do que sensato honrar esse tema tão maravilhoso e não fugir dele, minha família no altar de Deus. Quero dizer para quem não sabe que no ano de 98 foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus, depois que compreendi o Evangelho. Daí por diante eu continuei caminhando, prosseguindo, e já se passaram 19 anos, eu ainda estou começando, mas já não estou mais no começo. Estou começando, mas não estou mais no começo. E nesse começo, eu tive a minha vida impactada por muitas mensagens proféticas de Deus. Muitas mensagens maravilhosas. Meu primeiro discipulador, inclusive, foi o pastor Cirso, que no ano passou em Uruçanga.
praticamente meu pai na fé. Logo que eu me converti, o pastor que estava saiu e ele veio, né, na época de Guaramirim, se não estou equivocado, e ali nós convivemos um tempo bom aprendendo com o servo do Senhor. E eu não esqueço que também desenvolvi pela graça e misericórdia de Deus o dom de louvar, gostava de louvar, e Deus preparou lá um moço que também gostava, e nós começamos a cantar para o Senhor Jesus. E tinha uma canção, tem ainda essa canção, que até inclusive é daqui da terra, pelo menos quem cantava eram os amigos do mestre, que cantavam sobre a família. Jesus, eu te amo tanto, sei que tens visto o meu pranto, sempre quando me levanto pelas madrugadas para falar contigo. Então, enfim, e louvando a Deus, e principalmente naquela noite em que louvávamos esse hino, Deus usou o presbítero irmão Antoninho, e ele disse: irmão Anderson, enquanto você estiver fazendo a obra para Deus, fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor, louvando, enfim, envolvido, comprometido com a obra de Deus, o Senhor vai salvar cada um dos teus familiares. Vai salvar. Eu aceitei a Jesus, só eu aceitei a Jesus na minha casa. Os outros irmãos todos afastados, ou nem haviam conhecido o Evangelho. Para a glória de Deus, hoje um é líder da juventude e auxiliar em Santa Rosa do Sul, a outra é casada com um presbítero, e o outro também está servindo a Deus, mora em Uruçanga. Os irmãos não entenderam? Estão ouvindo bem a minha voz aí? Merece um glória a Deus ou não? Não é parabéns para mim, mas glória ao Deus que promete e cumpre. Deus maravilhoso que promete e cumpre. Vocês sabiam que o meu irmão mais novo, por exemplo, para mim foi uma grande surpresa. O dia que ele aceitou a Cristo Jesus como Salvador, depois de um tempo ele disse: sabe o que mais impactava a minha vida? É porque eu conheci o teu antes de Cristo e o teu depois. E eu não entendia como que aquela alegria que você tinha, eu não tinha na discoteca, eu não tinha nos bares, eu não tinha usando droga. E você estava sempre feliz e não perdia nada. E aquilo foi impactando a minha vida. Uma vida feliz, uma vida alegre, independente de qualquer artifício, somente servindo a Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu quero dizer nessa noite, ainda nessa introdução, que enquanto você serve a Deus, enquanto você se compromete com Deus, com a obra de Deus, não obstante as tuas fraquezas, apesar das tuas debilidades, enquanto você estiver firme, lutando, buscando a Deus, Deus vai se encarregar de salvar para a glória do santo nome do Senhor. Cada dia, cada mês que passa, cada ano eu vou sendo surpreendido. Agora batizou-se um primo meu que foi coroinha. Ele foi coroinha. Quer dizer, bem apegado à religião de onde sou oriundo também, não é? Mas que algumas práticas se chocam com o que a Bíblia Sagrada diz. E ele abandonou, deixou de ser coroinha, para lutar agora para receber de Deus uma coroa, amém? Desceu as águas, está lá o Erivelto. Fico feliz e fico contente, porque o nosso Deus, Ele é Deus fiel, Ele é Deus maravilhoso. Queridos irmãos, minha família é no altar de Deus. Quando fala de altar, na verdade, isso nos remete principalmente o Antigo Testamento, onde o primeiro altar é erigido por Noé, que logo após baixarem as águas, diz a Bíblia que ele então, com os animais puros que ele tinha levado, 7 de cada gênero, ele então sacrificou a Deus, ele louvou a Deus pelo grande livramento que ele recebera. É óbvio que o altar também ele pode ser físico e também ele pode ser invisível, como é o caso de Enos, que a Bíblia diz que começou a invocar ao Senhor. Ele começou a invocar a Deus. Não sei se havia um altar de pedras, a Bíblia não diz, mas ele começou a invocar ao Senhor. Abel também diz a Bíblia que a seu tempo trouxe diante de Deus o melhor do gado, também oferecendo e ofertando a Deus. Então o altar tanto pode ser físico, como ele também pode ser invisível e existir. O altar era exigido, ou foi exigido por Deus, outros foram oferecidos de forma voluntária. Mas em suma, o altar significaria o quê? Significaria compromisso, sacrifício e também intercessão. Guarde isso no teu coração. Significava compromisso, esse compromisso ele era agenciado por uma gratidão, por uma devoção, compromisso a Deus, e também ele denotava sacrifício, sacrificar a Deus e também interceder a Deus. O salmista diz no Salmo 26, o verso também de número 6, ele diz assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim eu andarei em volta do teu altar. Lavando as minhas mãos na inocência,
eu andarei em volta do teu altar. Ele estava dizendo assim: a partir do momento que o Senhor Deus, por sua graça, sua misericórdia, derramado o seu sangue na cruz do Calvário, purifica-me, lava-me nesta inocência, agora o meu prazer é estar em roda do altar, comprometido com o altar. E é tempo de nós, enquanto pais de família, enquanto mães de família, também atentarmos para isso, levarmos a nossa família a um comprometimento com o nosso Deus. Existe uma diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Eu li sobre esta verdade, alguém fazendo uma ilustração sobre o bife a cavalo. Bife a cavalo, quem não conhece o que é um bife a cavalo? Não é? Um bife batido, bem frito, com um ovo frito em cima. Isso é um bife a cavalo. E aí nós temos uma ilustração bem clara sobre quem é envolvido, sobre quem é comprometido e sobre quem simplesmente leva o nome. Por exemplo, quem cooperou com o ovo? A galinha. Quer dizer, algo normal para a galinha é pôr ovo. É uma coisa muito simples, é rotineira, como o galo canta, a galinha põe o ovo, então é fácil demais. Ela estava envolvida, ela está envolvida nesse bife a cavalo. Mas pior que a galinha era o cavalo. O cavalo fez o quê? Não fez nada. Para ter o nome dele no bife, como é? Ele não fez nada. Porém, o boi que deu a sua carne, que morreu, que se comprometeu, ninguém fala nele. E assim também é nos nossos dias. Há quem se envolve, faz só o que lhe é comum, faz só o que dá, faz só o que pode. Bom, eu vou hoje porque eu não tenho um outro compromisso. Eu vou dar porque eu já paguei tudo. Eu vou entregar porque agora não está me faltando nada. Tem aqueles que faz só o que está ao alcance. Mas tem aqueles também que são comprometidos. São aqueles também que muitas vezes não aparecem, mas são comprometidos com a obra santa do nosso Deus, com o altar do Senhor. Nessa noite, aprendamos e nos comprometamos a estarmos comprometidos juntamente com a nossa família, nesse altar, altar de Deus. Família, a minha família no altar de Deus, ou seja, a minha família se comprometendo com o reino, se comprometendo com a obra de Deus. Quantos podem louvar a Deus por essa verdade? Aleluia. Ao redor, tendo compromisso, ligado, comprometido com Deus. Existe, se nós fôssemos traçar aqui, um contraste entre Jonas e Noé. Jonas foi um homem que numa pregação ganhou 120 almas. Noé foi um homem que levou 120 anos pregando e ganhou só 7, só a sua família. Qual felicidade foi a de Jonas, de ter esse privilégio de pregar, embora ele não considerasse o privilégio, embora ele ficasse aborrecido com isso, mas foram 120 almas, o homem que mais ganhou alma numa só pregação, mais do que Pedro, mais do que Paulo, mais do que Cristo, foi ele, numa pregação, conseguiu, com a ajuda de Deus, converter 120 ninivitas. É a Bíblia Sagrada quem diz. Ele foi muito feliz, ou deveria ter ficado pelo menos feliz, mas maior alegria certamente foi a de Noé, de saber que enquanto o juízo estava se abatendo sobre toda a nação, sobre todo o mundo pré-diluviano, ele com a sua família estavam guardados dentro da arca, salvos, aguardando de Deus o baixar das águas, para sair da arca, adorar e bendizer o nome daquele que salva a sua família. Louvado seja Deus. Se eu pudesse fazer uma paródia do que Jesus falou, dizendo que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, eu faria da seguinte forma: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Não é? E perder a sua família. Louvado seja Deus, que eu creio que o fato de estarmos aqui nessa noite, aleluia, porque nós confiamos, cremos e desejamos que se cumpra em nossa vida, aleluia, aquilo que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro, aleluia, lá em Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e também a tua casa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, comprometido. Noé foi um homem que se comprometeu com o altar, com a presença. Ele se comprometeu com Deus e envolveu toda a sua família. Ele comprometeu toda a sua família nesse grande empreendimento chamado arca, que resultou na sua salvação. Agora, nós olhando mais adiante, nós vamos ver um também patriarca e general, cujo nome era Josué. Josué, com 40 anos, espiou a terra, com 80 entrou nela, e já está com 110 agora e vai pregar uma palavra. E ele reúne todos os seus liderados, todos os conferendados das nações em Siquém, e ele começa a pregar uma palavra. E a palavra é baseada em rememorar, relembrar aquilo que Deus fez, a forma como Deus age, os benefícios do Senhor na vida do povo, a forma como Deus
teve com o seu povo aquela aliança maravilhosa, e no ápice da mensagem, no capítulo de número 24 de Josué, versículo de número 14, diz a Bíblia assim, presta atenção: agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. 110 anos ele está dizendo, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais. Ele disse, porém, eu e a minha casa, já está deliberado, já está conversado, já estamos aliançados, já estamos conchavados, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente se o da direita não vai servir, se o da esquerda não vai servir, se o do fim da rua não vai servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos marcando um compromisso, nós estamos dizendo que temos um compromisso. A nossa família tem um compromisso de servir ao Senhor. Dizendo para eles, vocês serviram Deus além do rio, mas agora vocês passaram o rio, vocês passaram o Jordão, e esse Jordão não poderia ser aberto com grandes construções, com mega construções, com ferro, com cimento, com obra, com ponte, com força, com jet ski, com nada. Esse rio só podia ser aberto mediante uma parceria do divino com o humano fazendo o quê? Santificando a sua vida, e o divino fazendo o quê? Parando as águas do Jordão para que eles passassem. Quem parou o rio para eu e você passar foi Deus, por sua graça e sua misericórdia, mediante, aleluia, uma consciência nossa de que éramos pecadores e precisávamos de Cristo para santificar as nossas vidas, para passar esse rio. Então o que passou o rio não pode, aleluia, adotar práticas de antes do rio. Se você vive depois do rio, viva adorando aquele que abriu esse rio, que abriu esse Jordão. A porta estava fechada, ele abriu, para que eu e você servíssemos a ele, deixando os deuses além do Jordão para trás, para dizer, eu, a minha casa, a minha família, os meus filhos, serviremos ao Senhor Deus de Israel. Compromisso. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se nós então, agora ligarmos o farol alto e irmos para o Novo Testamento, eu amo isso aqui, porque Paulo envia algumas saudações em algumas cartas, e 16:5 de Romanos ele diz assim, saudai a Priscila e Áquila, com a igreja que está em sua casa. 16:19 de 1 Coríntios, de novo, saudai Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Em Colossenses 4:15 ele diz, saudai os irmãos de Laodiceia, saúda a todos, juntamente com Ninfa e a igreja que está em sua casa. Agora Filemão, ele saúda Áfia e Arquipo, com a igreja que está em sua casa. A minha família do altar de Deus quer dizer que nós temos que estar comprometidos com o Senhor. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite, o que é que você tem em casa? Há tempo para tudo, do banco imobiliário, do bomba pet, aleluia, mas não podemos fazer da nossa casa um fliperama. Há tempo para tudo, de assistirmos um filme com a família, educativo, respeitando aquele padrão bíblico, não pôr as coisas más diante dos seus olhos, mas a nossa casa não pode ser um cinema de sessões incessantes, que nos impede de ler a palavra, de buscarmos a Deus, de ouvirmos a voz de Deus. Há tempo para tudo, há tempo de nós conversarmos, há tempo de nós dialogarmos, há tempo de nós ouvirmos os nossos filhos, sermos ouvidos por Ele, mas também dentro da nossa casa, aleluia, o tempo de buscarmos a Deus, de levantarmos um altar, a volta aos cultos domésticos, com leitura da palavra, aleluia, com louvor, com adoração, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O que você tem em casa? Há uma igreja na sua casa? Aleluia. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do lugar onde se adora, onde se comunga, aleluia, o lugar onde se ouve Deus falar, o lugar onde Deus tem liberdade lá. Alguém um dia disse para mim assim, o poder de Deus tem que começar no altar. Eu disse, eu não acredito, o poder de Deus tem que começar em casa. Começar em casa. Jesus Cristo expulsou os cambistas, os vendilhões da sua casa, porque estavam vendendo ali animais que era para ser trazido de casa para o sacrifício. É para trazer de casa.
A Bíblia diz que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração, e eles não tinham orado ainda, mas tinham uma necessidade na porta, mas como eles já vieram de casa cheio, ele disse ao paralítico, levanta e anda. Sabe por quê? Porque a gente não veio brigando até chegar na porta da igreja. A gente não veio agora, porque o pastor está aí, vamos parar, conversamos depois. Não, eles já vinham na unção, já vinham na graça. Eles já vinham desejando de chegar na casa de Deus, para abrir o coração, para ser usado por Deus, porque havia uma igreja na sua casa. Minha família no altar de Deus, comprometimento. Aleluia. Se é na igreja que a gente confessa, aleluia. Em casa também nós precisamos, nossos pais precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Eu tenho um filho adolescente e o outro já quase um pré-adolescente quase. Aleluia, e eu tenho procurado e ouvir eles, sempre procuro ser o melhor amigo deles. Aleluia, e assim deve ser, para eles darem glória a Deus quando eu prego. Não deram, hein? Aleluia, dá glória, porque senão em casa... Queridos irmãos, então o altar diz respeito a um compromisso com Deus. A igreja que está em sua casa. Mas também, caminhar para o fim, também fala de sacrifício a Deus. Compromisso com Deus ao redor do altar. Sacrifício com Deus sobre o altar. A família sobre o altar vai me lembrar de Isaac. Isaac era tudo o que Abraão queria. Sabe, paralelamente falando. Horizontalmente falando, era tudo o que ele queria. Mulher ele tinha. Riqueza ele tinha, mas ele não tinha um filho, sabe, tinha Ismael, mas não um filho da promessa, aquele da espera, sabe, 25 anos esperando, 25 anos Deus fez Abraão esperar, com 75 prometeu, ele já estava com 100 anos, não tinha nenhum dos recursos que hoje tem, e mesmo que tivesse 100 anos, só a graça, e ele estava aguardando em Deus. E se não quando a promessa se cumpre, os tempos passam. Eu acredito que assim como Abraão, assim como Ana, que também aguardava e dizia, por esse menino orava eu. Quando Abraão, ele via Isaac, ele disse, poxa, esperei tanto, orei, sacrifiquei, está aí Isaac. Mas Deus pediu Isaac, para colocar Isaac sobre o altar em sacrifício. Pastor, o senhor está sugerindo que nós devemos sacrificar os nossos filhos? Não, não é isso que eu estou falando. O que o texto sugere é que nós coloquemos Deus acima de tudo. O que o texto sugere é que nós coloquemos Deus acima de tudo que nós recebermos. Deus não pode estar abaixo do filho que nós amamos, da esposa que nós amamos. É a palavra do Senhor Deus quem nos diz, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, com todo o teu entendimento. Isaac, Deus pediu, tá bom, Senhor, se fosse antes, se tu não tivesse me lapidado no tempo, quem sabe eu relutaria. Mas nesses 25 anos de espera, tu me fez entender e me compreender, do que maior do que a bênção, é tu, Senhor, como meu abençoador. Aleluia, tu deu, tu pega, é teu, eu ponho sobre o altar. Aleluia, sacrificando, entregando a Deus sobre o altar. Coloca o teu filho, coloca o teu esposo sobre o altar. Antes de ser meu, ele é teu, trabalha na vida dele. Se é para a glória do teu nome, faz. Se é para ir, vai. Se é para assumir, assume, porque ele é para a glória do teu nome, está sobre o altar. Oh, aleluia. Fico imaginando, com todo respeito, reportar, mas eu penso que é o outro lado do mundo, né? Lá na Austrália, um filho. Não é fácil, ainda que hoje a gente tem todo o recurso, né, tecnológico, mas eu me coloco no lugar como pai, né, como mãe Eliane, mas está lá. Deus pediu, há um plano, há um projeto, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Está lá estudando para ser um grande líder, Deus abençoando. E nós também, muitas das vezes, somos, por Deus, confrontados a liberarmos das cordas do nosso coração, sabe, naquele patamar divino. A Bíblia não manda nós desprezarmos. Mas Jesus disse assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Entrega, confia.
deixa sobre o altar, que Deus é Deus fiel, justo e verdadeiro, tal como Ele fez com Isaac. Está provado que tu me amas mais do que Isaac, então ninguém vai morrer, muito pelo contrário, tu vai ver hoje o dia do Senhor. E Jesus disse um dia, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando que Abraão viu o dia de Jesus Cristo? Exatamente naquela hora, no Monte Moriá, quando em vez de matar Isaac, Deus providenciou para si o cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Altar, minha família no altar de Deus. Minha família comprometida com Deus. Minha família sacrificando a Deus. E também o altar fala de intercessão. Se o compromisso é ao redor do altar, se o sacrifício é sobre o altar, como Isaac foi deitado, a intercessão é diante do altar. E eu caminho para o fim agora. Lembrando vocês do patriarca Jó. A Bíblia vai falar, vai contar o seu perfil ali nos primeiros versículos do capítulo 1. E no versículo 5, diz a palavra que no fim dos dias, dos turnos das festas, que os filhos deles, eram 10 filhos, cada um saía da sua casa, convidava as 3 irmãs e faziam festa. Diz a Bíblia Sagrada que então Jó se levantava de madrugada e ia sacrificar pelos filhos, sacrificar diante do altar e interceder pelos filhos. Olha que coisa tremenda, que a Bíblia diz que ele falava consigo: quem sabe os meus filhos no coração pecaram contra Deus. Alguém diz assim: os filhos de Jó eram todos uns rebeldes. A Bíblia não diz isso. Veja que Jó, ele não tinha um pecado berrante acusando os filhos. Ele disse: quem sabe se no coração pecaram contra o Senhor. E ele então sacrificava. Aí alguém pode dizer: o que adiantou sacrificar? Não morreram todos? Morreram todos, sim. Mas quando Deus restituiu a Jó, ele deu tudo em dobro. Se ele tinha 500 carneiros, camelo, ele recebeu 1000. Mas os 10 filhos que tinha, ele não recebeu 20. Ele recebeu só 10. Como quem diz o quê? Os 10 que partiram, tu não perdeu. A tua intercessão os colocou no lugar em que Cristo Jesus preparara já no passado eterno para te trazer agora as mansões celestiais. Eles não estavam perdidos. O valor da intercessão. Homens e mulheres de Deus que aqui estão, que oram, intercedem pelo seu filho de madrugada o quê? Antes que o sol saia. Aleluia. Antes que seja tarde demais, antes que venham as claras, aleluia, antes que o sol da justiça puna, aleluia, antes, a madrugada, buscando, sacrificando, aleluia. Eu tenho certeza absoluta que Deus é o Deus que ainda dá livramento, que ainda salva, que ainda dá novas oportunidades. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu estava orando certa vez, de forma veemente, por um dos meus irmãos, e deu tão certo ou errado, não sei, já não sei mais, que ele sofreu um acidente, estava no mundo, incomodando bastante a família, no mundão, bebendo, drogado, e eu sofri um acidente, e quando eu soube, de madrugada, tocou o telefone, o pai falando: ora pelo teu filho, teu irmão, que provavelmente ele não vai passar de hoje. Eu disse: o que aconteceu? E eu fui para o joelho de novo, e eu comecei a orar a Deus: Senhor, tem misericórdia, eu oro para tu salvar, o homem vai morrer? E olha, irmãos, o acidente teve um estado gravíssimo, porque ele quebrou costela, quebrou perna em 2 lugares, inchou o cérebro, perfurou o pulmão, perdeu na batida, perdeu um rim, na batida tiveram que amputar, tudo isso, e ele ficou na UTI em coma 15 dias, eu ia lá orar por ele, saí de Santa Rosa do Sul, até que um dia eu cheguei lá, ele estava todo inchado, e eu cheguei em casa e comecei a clamar a Deus, pedindo: Deus, tenha misericórdia, e a promessa que o Senhor fez. E até eu chamei a atenção, o Eliezer pequenininho, tocou o telefone, ele atendeu, era a avó dele, disse: não, o pai está ali chorando por causa do tio. Eu não tive a intenção, mas eu clamei a Deus, pedi a Deus a misericórdia. Passaram alguns dias, cada vez que o telefone tocava, eu pensava: meu Deus, estão avisando que ele morreu. Cada vez que o telefone tocava, não podia estar sempre ali, até que um dia o telefone tocou, era meu irmão mais novo, dizendo assim: tem alguém que quer falar contigo? Quando eu olhei, ele fez traqueostomia, furou aqui, e ele bem baixinho: Pai do Senhor, mano, meu irmão, que ia morrer, que já estava inchado, já estava fora, já tinha saído da UTI, já estava no lugar, já estava se recuperando para voltar para casa, porque o nosso Deus é Deus maravilhoso, Ele mostra o seu grande amor,
Aleluia, ele mostra, não desista de orar por ele, viu? Não desista de orar por ela. Aleluia, quem sabe você pensa, quanto mais eu oro, mais distante fica. Não. Quanto mais distante ficar, mais perto está chegando. O mundo diz que há a melhora da morte. Eu digo que há a piora da vida para o crente, sabia disso? Teve uma irmã que procurou assim, pastor, eu não aguento mais orar pelo meu esposo. Eu disse, não, meu filho, e ele está cada vez pior. E eu disse isso para ela. Eu disse, irmã, para o mundo é a melhora da morte, para nós é a piora da vida. Quando fica mais difícil, é porque a bênção está mais perto. Quanto pode crer nessa verdade? Quantos podem acreditar nisso? Aleluia. Deus demonstra o seu amor. E eu lembro que eu fui visitar ele, e eu pensando comigo, ele vai ser pregador, ele vai ser uma pessoa que vai testemunhar, vai ganhar muitas almas. E infelizmente quando eu fui visitá-lo, ele parece que nem se deu conta do que Deus fez na vida dele. E eu comecei a conversar com ele. Enquanto eu conversava com ele, eu entendi. Eu disse para ele, Alexandre, é o seguinte, eu orei, busquei a Deus, pedindo a Deus que te desse um escape, um livramento, uma salvação. Se tu não se voltar para ele agora, porque o inimigo vai continuar tentando. Se tu não honrar esse livramento que Deus está te dando, e voltar as costas para Deus, pode ser que você parta. E Deus me deu a prova de que eu não poderei cobrar dele, porque Deus provou, se tu não quer ver, Ele provou para ti, mas também provou para mim o quanto Ele te ama. Ele te deu a oportunidade, Ele te deu esta oportunidade, e Ele parou, e hoje pela graça e a misericórdia de Deus, já está caminhando no Evangelho, para a glória do Deus que promete e cumpre, para a glória do Deus que promete e cumpre. O negócio é interceder. O que tem a ver com o texto que nós lemos? Tem a ver que esses anjos vieram anunciar o nascimento de Isaac, Sara riu e etc e tal, mas também vieram para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Os irmãos sabem disso, nós lemos, vou descer e vou destruir. Mas ao ouvir que Sodoma e Gomorra seria destruída, o texto que nós lemos, eles viraram o rosto, os anjos viraram o rosto, eles vieram para executar o juízo de Deus, eles viraram o rosto. Porém Abraão, contrastando, Abraão ficou em pé diante do Senhor. Para quê? Para quê? Nos termos de Sodoma e Gomorra estava alguém da sua família. Nos termos de Sodoma e Gomorra estava Ló, estava os filhos de Ló, a esposa de Ló, e ele ficou em pé para interceder a Deus por sua família. Guardadas as devidas proporções, nós também sabemos do juízo. Nós todos aqui somos cientes de que o mundo e tudo que existe agora estão reservados como tesouro para o fogo, onde os elementos ardendo se fundirão, não ficará raízes nem ramos. Já nos está avisado, não por 2 anjos, mas por 2 testamentos, que a terra vai se findar. E existem muitas pessoas que estão nessa terra, que fazem parte da nossa família, por consanguinidade, por amizade, enfim, por afeto. E o que nós vamos fazer diante da desse já anunciado juízo? Vamos nos prostrar? Vamos desistir nós? Não, façamos como Abraão, vamos ficar em pés. Por mais que alguém entrou aqui cansado, por mais que alguém aqui que está não fisicamente, mas espiritualmente prostrado, você precisa entender que Deus está contando contigo, e você não pode se prostrar, você não pode desistir. Essa campanha vai acabar, mas a batalha, a guerra vai continuar, e você precisa estar em pé, porque enquanto você estiver em pé, Deus vai estar levantando outros, Deus vai estar trazendo outros, daqueles que você ama. E se você acredita nessa verdade, já vai ficando em pé comigo, glorificando, exaltando e magnificando o nome do Senhor. De pé, aleluia, glória a Deus. Permaneça em pés, para que Deus levante outros. Sabe o que a Bíblia diz? No cântico de Débora. Débora diz assim, capítulo 5, versículo 7 de Juízes: quando as aldeias de Israel estavam se exterminando, ou seja, todas as famílias estavam fugindo, a opressão era grande, diz: até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, por intercessora, foi a batalha, foi a luta, e Deus deu vitória ao seu povo. Nessa noite reitero, sem querer chover no molhado, Deus precisa de ti em pé, porque enquanto você estiver em pé, buscando, crendo, congregando, quantos
contribuindo, vindo à casa de Deus, aleluia, boas notícias você ouvirá. Eu tenho certeza, Jesus vai salvar. Testemunhos serão colhidos para a tua alegria, aleluia, para o bem-estar daqueles a quem o Senhor alcançar e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Se vocês me derem a liberdade, queria fazer um negócio aqui só com quem acredita. Tem alguém que você sabe, poxa, é impossível ele vir ou ela vir na igreja. Ah, não tem como. É muito difícil, até porque está longe ou porque tem alguma barreira. Eu queria que você pensasse nessa pessoa, pode ser até mais de um. Pegasse pela mão. Loucura é essa, pastor? Não? Quantos testemunhos já foram colhidos? Quantos testemunhos já foram colhidos? Se você crê, se você consegue crer, não é teatro. Não é para ficar bonito, é algo que Deus fez fervilhar dentro do meu coração. Você pega essa pessoa pela mão e traga diante do altar para nós apresentarmos a Deus. Tem alguém que você quer trazer? Vem, venha, traz. E você vai dizer para Jesus o nome dele, o nome dela, se é mãe, se é filho, quem que é, se é esposo, se é irmão, se é quem quer que seja. Você vai apresentar a Deus. Aleluia. Abraão permaneceu em pé. Aleluia, e você também vai ficar em pé, para interceder por aquele a quem você ama, certo? Traga ele que você já convidou, ele está sempre inventando uma desculpa, hoje não dá, hoje tem academia, amanhã tem futebol, não vai dar, hoje eu estou na universidade, entende? Eu sei como é que é, então, aqui ó Jesus, eu estou trazendo ele porque, aleluia, ele disse que não vem, mas ele está aqui pela fé. Agora se você tiver fé, se não tiver não tem problema, não me sinta ofendido, é a palavra de Deus, você pode ficar no seu lugar. Agora venha diante do altar apresentar a Deus, aleluia. Eu acredito, irmão, como eu creio. Aleluia. Aleluia. Tem alguém em nosso meio para entregar a sua vida a Jesus? Assim, ó, primeiro, antes de trazer alguém, eu quero me entregar. Jesus, eu vim aqui me trazer para ti. Entende isso? Jesus, eu vim aqui me entregar para ti. Eu estou aqui para me entregar para ti. Tem alguém? Sai do seu lugar. Eu quero me entregar a ti, Jesus. Eu quero me entregar a ti. Tem alguém? Não tem? Aleluia. Então nós vamos orar com a liberdade que me foi dada. Nós vamos orar. Minha família no altar de Deus. Minha família comprometida com Deus. Minha família sacrificando a Deus. Aleluia. Minha família intercedendo. Eu intercedendo. Oh, glória. Pai celestial, em nome de Jesus. Estamos diante do altar do Senhor nessa noite. Não simplesmente o altar físico, Senhor, mas um altar espiritual, onde nós queremos apresentar a Ti, Senhor, aquele a quem amamos. Querido Jesus, vá de encontro. Senhor, tem quantos dos meus primos, tios, tias, Senhor, que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não se renderam ao Evangelho. Querido Jesus, opera pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, cada filho, cada filha tua que está diante do altar, está Te apresentando alguém, quem sabe sussurrando o nome dele ou dela, porque essa pessoa precisa muito, Senhor, mas tem relutado. Quem sabe tem alguém, Senhor, no leito de enfermidade e ainda não teve, Senhor, a compreensão da salvação. Senhor, nós estamos apresentando a Ti por crermos no Teu poder. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Não há, Senhor amado, barreira e distância para Ti. Vá de encontro, Pai eterno, para que, Senhor amado, nós possamos colher testemunhos para a glória do Teu santo nome. Contempla esta vida, presente e ausente, mas presente no coração desse que intercede nessa noite. Também os que ficaram no banco estão intercedendo por alguém. Que o Senhor venha entrar com providência para a glória do Teu santo nome, e que possamos dizer, Senhor, como Josué, em tom de compromisso, mas também em tom de alegria e de triunfo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. A irmã dá um abraço na irmã, o irmão dê um abraço no irmão e diga assim: a nossa família é de Deus.